Vamos dar início, pessoal. Mais uma vez, boa noite, né, a todas e todos que estão aqui com a gente nessa véspera de feriado, né? Então, desde já agradecer a todo mundo que se interessa pelo tema, que está aqui, agradecer os nossos palestrantes, né, o professor Antônio Natos e o professor Luiz Panhoca. O nosso encontro aqui hoje, ele tem como proposta, né, discutir um pouquinho sobre pesquisa em sustentabilidade, metabolismo social e contabilidade de fluxos de materiais, né? Eu vou passar a palavra para o professor Natson e para o professor Luiz Panhoca, para que eles fiquem bem à vontade também em relação à condução, né? Vocês conduzam as regras, se preferem perguntas no final, no meio, interação. Então, fiquem bem à vontade para que a gente possa conhecer aí um pouquinho mais dessa temática, já pensando no spoiler, que é a temática que eles estão estudando, né? Tende a ser aí a tese do doutorado do Nadson também. Então, acho que é uma oportunidade. Desde já, mais uma vez, obrigado, professor Nadson, professor Luiz Panhoca, com vocês. Ok, muito obrigado, Iago. Desde já gostaria também de agradecer, né, a FIPECAF pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar neste espaço, né, de interferências, mas também de divulgação e de compartilhamento de conhecimento, né? Meu nome é Nadson Mascarenhas. Atualmente eu sou doutorando na Universidade Federal do Paraná. Agora estou trabalhando aqui em Ponta Grossa, né, que é próximo a Curitiba, e meu orientador é o professor Luiz Panhoca, e estamos trabalhando justamente com pesquisa na área de sustentabilidade, especificamente metabolismo social, utilizando métodos de contabilidade de fluxos de materiais, né? Então, dentro do metabolismo social, eu vou falar de outras vertentes também, e principalmente sobre metabolismo insular e urbano, que é o que eu estou agora pesquisando no doutorado. Então, para mim é uma satisfação muito grande a todos e todas que estão aqui presentes. Muito obrigado pela audiência. Vou passar agora para o professor Panhoca também para fazer sua apresentação. Professor, sinta-se à vontade. Obrigado, Nadson. Estamos escutando? Sim, Ok. professor. Então, eu gostaria de agradecer, né, principalmente à FIPECAF, aos amigos, né, que nós temos na FIPECAF e aos colegas que estão facilitando esse encontro, ao doutor Iago, né, amigo, posso chamar assim, de longa data, né, de convívio de trabalho e de amizade também, ao Nadson, que é agora o nosso mestre, né, nesse assunto, e ele se aprofundou e foi a fundo nesse tema, né, não da sustentabilidade, mas do metabolismo, né? Ele vai falar um pouquinho dessa questão do que é sustentabilidade, que nós temos, assim, alguma coisa adjetiva e não substantiva, né? Quando você fala de sustentabilidade. E o Nadson é o nosso grande interlocutor, né, nesse assunto. E agradecer também todos os colegas que estão assistindo, né, prestigiando o evento, e eu acho que é muito importante que essa questão seja debatida, né? Na verdade, não sabemos tudo, estamos aprendendo, e acho que quanto mais a gente discute, mais possibilidades de reforçar as ideias, ou de contestar, ou de provar as ideias, né? Estamos na academia. Eu acho que eu só tenho a parabenizar, né, ao Iago pela iniciativa, à FIPECAF pela abertura, e ao Nadson pela apresentação, né? Então, eu estou à disposição para quem quiser conversar sobre pesquisa, e o professor mesmo é o Nadson. Então, passo a palavra. Nadson, por favor, você conduza aí a apresentação. Perfeito, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, né? O professor tem sido um grande incentivador nessa pesquisa também, então eu que agradeço a oportunidade também de ser se orientando.
Bem, pessoal, eu dividi um pouco a apresentação, o que eu vou falar, né, cada tópico. Neste caminho também vocês podem fazer perguntas, né? Eu deixo um espaço até no finalzinho, não sei o que o Iago acha, né? Pode ser no final, para mim tudo tranquilo. Então, após a apresentação, a gente pode deixar um espaço aí de tempo para vocês fazerem alguns questionamentos, algumas contribuições, então fiquem bem à vontade. E aí eu dividi nossa agenda, né, justamente da apresentação. Eu vou falar um pouco desses aspectos introdutórios, o que é que fez, né, eu trabalhar, eu pesquisar sobre metabolismo social. Logo após também eu vou tratar de metabolismo social, seus conceitos, pressupostos. Também, dentro do metabolismo social, eu vou falar um pouco sobre o metabolismo urbano e o metabolismo das ilhas, ou o que chamamos metabolismo insular. E no final, as considerações finais, eu vou abrir o espaço para que vocês possam perguntar, ter questionamentos, contribuir também. A minha ideia aqui não é esgotar o assunto, a gente está em processo de aprendizado, né? Então, a minha ideia é compartilhar um pouco daquilo que eu venho pesquisando ao longo desses 4 anos aí do doutorado. E aí tem, né, os caminhos da pesquisa, ou os caminhos que me trouxeram até aqui, né, ter esse entendimento de metabolismo social, bem como também o interesse de fazer pesquisa na área de metabolismo social e contabilidade de fluxos de materiais. Bem, eu sou da Bahia, né? Então eu sou doutorando e vim para o Paraná justamente para fazer mestrado e doutorado. Em uma dessas visitas, dessa volta aí para a Bahia, eu fui para Morro de São Paulo, que é uma ilha ali do arquipélago de Tinharé. Meu interesse também era sempre levar alguma coisa, pesquisar alguma coisa que fosse útil para a minha região. E aí, uma dessas viagens, né, até a Ilha do Morro de São Paulo, eu conversei com uma engenheira ambiental e ela falou de alguns problemas relacionados ao meio ambiente, bem como a gestão ambiental local ali do arquipélago. E, por incrível, né, que pareça, essa engenheira, né, ambiental, ela também trabalha com fluxos e resíduos de materiais do arquipélago de Tinharé, e a gente bateu um papo ali, meio que informal. E aí eu vim para o Paraná, né, inquieto com essas questões, conversei com o meu professor Luiz Panhoca, eu queria levar alguma coisa no sentido de pesquisar esses fluxos, né, dessa ilha do Morro de São Paulo, vendo esses problemas que ali existem, né? E aí o professor Panhoca falou que já existiu uma massa já de pesquisas nesta área e que era conduzido pelo professor Sig, né, o Simiron Sig, esse terceiro aqui que está na foto. E aí o Simiron Sig, ele trabalha especificamente com metabolismo das ilhas, né, contabilidade, metabolismo social, mas o foco dele é em ilhas. E para eu chegar, né, justamente ao entendimento desse metabolismo social, depois o metabolismo urbano e metabolismo das ilhas, eu tive que beber de outras fontes primeiro. Então, primeiro foi apresentado o professor Simiron Sig, fiz algumas leituras também sobre as pesquisas dele, mas a pesquisa do professor Simiron Sig me levou também aos artigos pioneiros sobre metabolismo social, e aí tem um dos primeiros artigos pioneiros a estudar sobre o metabolismo social, metabolismo urbano, é de Abel Oman, de 65. Logo depois, a professora Marina Kowalski, ela desenvolve um método que é contabilidade de fluxos de materiais, ou que nós chamamos de MFA, e aí, em parceria com o professor Simiron Sig, a professora Marina Kowalski, além de pesquisar metabolismo social, ela começa a pesquisar metabolismo urbano e metabolismo das ilhas também. No entanto, só o professor Simiron Sig
é que hoje ele tem uma vertente mais forte para os estudos na área de metabolismo insular, mas ele faz parcerias com a professora Marina Kowalski, que foi uma das pioneiras no desenvolvimento da contabilidade de fluxos de materiais. E hoje nós temos também uma comunidade global, né, de metabolismo urbano, que esse metabolismo urbano ele veio do metabolismo social, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, para que vocês tenham uma lógica de entendimento, e que estuda justamente e contabiliza esses fluxos de materiais dentro de uma sociedade, seja cidade, seja ilha ou outro projeto. E aí, para continuidade, é interessante a gente entender primeiro a ideia de metabolismo. E a ideia de metabolismo, né? Aí eu tive que beber de outras fontes para entender esse metabolismo social, metabolismo urbano, insular. Eu bebi de outras fontes, aí fui para a biologia, entender o conceito, né? O cerne do conceito de metabolismo em sua palavra. Aí a teoria do metabolismo, né, na palavra mesmo formal, ela remota à época de Sanctorius, né, de 65, e 30, ele viveu de 61 até 36, 1936. E o que é que este estudioso fazia, né? Tudo que ele consumia durante o dia, né, se alimentava, ele fazia uma pesagem. E tanto fazia uma pesagem daquilo que ele se alimentava, no sentido dos alimentos, etc., como também do que o corpo absorvia e daquilo que o corpo também não aproveitava, né, os dejetos. E aí ele começou a fazer um processo, entender que este processo, né, de entrada, saída, nada mais era do que um metabolismo, né, que é essa conversão química dessas composições da matéria para sustentar a reprodução e o próprio homem. E aí eu comecei a beber um pouco mais dessa fonte de entender esse conceito na biologia, para depois estender esse conceito à ciência contábil e às outras ciências também. E aí compreender o que seria, então, esse metabolismo social, né? O que seria esse metabolismo insular. E aí, para entender um pouco mais sobre essa questão do metabolismo social, depois que a gente entende que esse metabolismo biológico, né, essas conversões, várias outras ciências começaram a se apropriar do termo metabolismo, né? Compreendendo que esse termo metabolismo ele poderia também ser inserido para as cidades, para as ilhas, porque, de certa forma, essas cidades, essas, né, ilhas e afins, elas também sofrem um processo metabólico oriundo de tudo aquilo que a população consome e que a população também transforma em resíduos, né? Alguns resíduos que vão ser reaproveitados e outros resíduos que não. Um dos primeiros trabalhos, né, que foram pioneiros nessa ideia de metabolismo das cidades é o trabalho do professor Abel Ohman, né, que começa a se preocupar com essa questão do metabolismo das cidades. Ele fala que é importante entender aquilo que é consumido na cidade, né, justamente para melhorar as condições de vida das pessoas também. Logo após, em 69 também, né, os cientistas Robert e Allen, eles também começam a ter outra preocupação com eles falam que aquela poluição, né, das cidades, elas precisam ser estudadas por meio de fluxos de materiais. Então, precisam analisar esses fluxos de materiais. E logo em 1990, tem um movimento muito forte também da professora Marina Fisch-Kowalski, em que ela desenvolve a contabilidade de fluxos de materiais, que é um modelo para a medição desses fluxos e resíduos que entra dentro de uma sociedade ou de uma comunidade. E aí já cria-se uma corrente de estudos, né, sobre o metabolismo social, sobre o metabolismo urbano e, um pouco mais à frente, o metabolismo insular. E aí, feita essa corrente, né, histórica de entendimento deste metabolismo social e as construções advindas dele, é interessante a gente conceituar. Então, para esses teóricos, o que é o metabolismo social, né?
Então, segundo até a professora Marina Kowalski, ela fez um resumo expandido sobre tudo aquilo que estava sendo estudado, né, sobre metabolismo. Ela fala que pode ser definido como um conjunto de todos os fluxos antrópicos de estoques que são transformados dentro de um espaço físico. Então, esse metabolismo social nada mais é do que a relação existente entre o meio ambiente, o homem e o meio ambiente. E essa relação ela tem que ser estudada justamente para promover melhores condições, tanto para essas pessoas, né, o ser humano, né, as pessoas que estão dentro daquele ambiente urbano ou insular, e também para tornar a natureza muito mais resiliente, né, a essas questões que oneram a própria natureza, né, a poluição, desmatamento, dentre outros. Então, esse metabolismo social é esse estudo justamente dessa relação do homem versus natureza. E aí, ainda a professora Marina, ela denota que o bem-estar humano ele inclui justamente os serviços físicos que o ser humano eles vão precisar, nós, enquanto seres humanos, precisamos justamente de serviços físicos, como alimentação, abrigo, transporte. E ela foi que cuja provisão depende justamente de estoques em uso na forma de produtos, edifícios. O estoque aqui, segundo o metabolismo social, é tudo aquilo que faz com que os seres humanos eles continuem sobrevivendo. É necessário para a sobrevivência do ser humano. Então, dentro de uma cidade ou de uma ilha, os estoques aí vão ser os edifícios, o transporte, e todos os espaços físicos que são utilizados para a manutenção da vida humana, né? E aí o metabolismo social ele vai justamente estudar essa relação existente entre o homem, os estoques aí e esse gerenciamento de resíduos que geralmente são formatados aí por esses estoques, né? E por este homem também. E esses estoques eles são utilizados, né, ativamente pela família, governo, por público, pelas indústrias, porque são esses espaços físicos e não físicos necessários para a sobrevivência do ser humano. E aí, o metabolismo social também, já existe algumas correntes bem fortes, mas os estudos começou na década de 90. E aí a professora Marina Kowalski, ela tem essa preocupação de estudar esse metabolismo social, mas também de procurar métodos para a contabilização deste metabolismo, né? E o quanto o não controle, né, desses fluxos de materiais dentro de uma sociedade pode ser prejudicial aí à própria construção e manutenção da própria vida. E aí nós temos vários trabalhos da professora Marina, e aí eu coloco em destaque, da Marina, o sobrenome é Fisch, né? Só para vocês acompanharem aí. Ela que foi uma das incentivadoras também do método. E a professora Fisch, né? Esse de 1999 e 2011 é um dos trabalhos mais divulgados dela, justamente porque ela começa a trabalhar, olha, eu vou estudar o metabolismo social, mas eu vou propor também métodos para que seja estudado esse fluxo, né? Esses fluxos de materiais que são consumidos dentro de uma sociedade. E aí, alguns estudiosos, eles chamam de metabolismo antropogênico, socioeconômico ou social. Então, se vocês verem aí, metabolismo antropogênico, relações antropogênicas, também é relacionado a essa relação entre o homem e a natureza. Então, de antemão, a gente tem essa preocupação inicial desses estudiosos aí para compreender essas relações e esse consumo que existe dentro dessas sociedades e o quanto isso pode ser ruim mesmo para os próprios espaços urbanos e a manutenção da vida. E aí, esse metabolismo, acho que esse metabolismo também, no sentido social, né,
ele também começa a ser expandido para outros tipos de metabolismo, como o metabolismo das próprias ilhas, né? E aí vai estudar esses estoques também nessas ilhas e vai estudar os estoques também nos espaços urbanos. Aqui nós vamos tratar agora, né, a partir daqui, do metabolismo social, e aí dentro do metabolismo social, ele se divide em metabolismo urbano, que é o estudo das áreas urbanas, e o metabolismo também, que é o metabolismo insular, que é o estudo justamente das comunidades insulares. E aí, esse metabolismo insular, né, que chamamos, é justamente esse metabolismo e essas relações que são feitas entre o homem, a natureza, dentro dos espaços insulares, né? A minha tese agora, eu vou estudar especificamente o metabolismo, né, insular lá do arquipélago de Tinharé. E aí eu vou estudar justamente essa relação entre, estou estudando, né, essa relação entre o homem e a natureza e o controle desses fluxos de materiais também. E esses fluxos de materiais, né, eles são oriundos dos estoques que tem ali dentro da ilha, ou seja, são os hotéis, as casas, né, as entidades públicas que tem ali, também as embarcações que tem também dentro daquela ilha. E a preocupação é bem grande justamente com o colapso metabólico também, que isso pode gerar. Essas relações aí nos estoques, dentro de uma ilha, ela pode gerar colapso metabólico se não tiver um bom controle. Por isso que a gente estuda e tem esses métodos como a contabilidade de fluxo de materiais, na ideia justamente de como gerenciar melhor esses fluxos de materiais que são oriundos destes estoques dentro dessas comunidades, tanto as comunidades urbanas como as comunidades insulares também. E aí, o primeiro ponto que eu quero justamente chegar é no metabolismo urbano, para trazer esse conceito, então, de metabolismo urbano, depois metabolismo insular, e logo na sequência aí eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. O metabolismo urbano, só para a gente ter uma noção, né? Mais da metade da população mundial agora vive em áreas urbanas, né? Mas são acusados de produzir até 80% das emissões de gases de efeito estufa da humanidade. Então, isso já é uma preocupação muito grande, né? Justamente com essa produção exacerbada aí de resíduos sem nenhum tipo de controle. Então, e além disso também, o aumento da urbanização pode impactar negativamente com esse processo, com essa disponibilidade de terras, de água, dentre outros alimentos também. Então, o metabolismo urbano, né, vindo dessa corrente de metabolismo insular e agora tratando especificamente do urbano, pode ser definido como a soma de todos os processos técnicos e socioeconômicos que ocorrem nessa cidade. Então, todas as entradas de recursos que entram dentro da cidade, né? Recursos minerais e não minerais, que faz com que, por exemplo, a cidade de São Paulo funcione. Só que é necessário que se tenha uma gestão eficiente destes recursos para que não entrem em um colapso metabólico, já que a necessidade de recursos, né, por essas nações e comunidades, né, elas só tendem a aumentar. E aí cabe, então, à gestão pública, né, desenvolver e prover aí políticas públicas para melhorar essas relações, ou se não, acompanhar esses fluxos de resíduos que são justamente oriundos dessas sociedades. Então, o metabolismo insular, especificamente, ele vai estudar as relações dentro de um espaço... o metabolismo urbano, né, vai estudar as relações dentro de um espaço urbano, né? Essas relações de troca que existe entre o homem, o meio ambiente e este equilíbrio aí que deve existir como a economia circular, né? Como os próprios conceitos da própria economia circular, esse preceito de que eu tenho que ter um equilíbrio também dessa massa, desses recursos
e, de alguma forma, contabilizá-los. E aí, a academia, nos últimos anos, principalmente com a professora Marina Kowalski, né, ressurgiu esse termo de metabolismo urbano, né? Então, nas últimas décadas, aí, houve um desencadeamento desse aumento da atenção, desse processo de urbanização, a concentração de materiais também, cultural, e as nações de sustentabilidade. Então, está havendo assim, uma pressão muito forte também por parte dos órgãos regulamentadores, justamente para que se tenha esse controle, né, desse metabolismo urbano. Então, o termo ele começou a ressurgir novamente. E aí, esse termo ele foi mostrado também e até estudado por Karl Marx, né, por geógrafos humanos, por sociólogos, e usaram justamente na ideia de denotar esses nós de processos sociais, né, dentro de uma comunidade urbana, e a natureza, né, e a relação que é estabelecida entre um e outro. E os ecologistas industriais, né, como, por exemplo, o OMA, né, ele utiliza metodologias contábeis de equilíbrio de massa, como a contabilidade de fluxo de material, para entender melhor este metabolismo urbano, como ocorre este metabolismo urbano dentro dessas comunidades. E aí um dos primeiros trabalhos, né, que foi dentro, que refere-se a metabolismo das cidades, é justamente o trabalho de Danahy, aí, de 1970, que começou a estudar os fluxos de materiais, né, e resíduos dentro da cidade de Bruxelas. Então, este estudo aí apresentou vários subsistemas. Então, dentro de qualquer comunidade, existe vários subsistemas, e aqui são fluxos, eles começaram a estudar os fluxos de resíduos, a energia captada do sol e o quanto aquela comunidade ou cidade de Bruxelas utilizava. Também analisou o fluxo da água, que está de azul aí, que vocês podem ver, os fluxos também dos alimentos, né, dos alimentos aí orgânicos, o fluxo de outros materiais e dejetos também, que é utilizado por uma comunidade. Então, um dos estudos pioneiros foi esse estudo do ecossistema de Bruxelas. E o que foi que teve como resultado, né, ao estudar esse ecossistema de Bruxelas, no que refere-se ao estudo do metabolismo das cidades, né? Esse estudo, né, ele falou, as conclusões que teve é justamente que nas próximas décadas, Bruxelas não iria conseguir justamente atender a todas as demandas da comunidade, né, a todas as demandas da cidade, porque a questão do urbanismo estava crescendo muito e as pessoas ali que estavam dentro daquela comunidade, né, de Bruxelas, elas tinham necessidades gigantes, né, por alimentação, por espaço físico. Então, o estudo ele trouxe essa conclusão de que nos próximos 50 anos, aí, desses seus estudos, e a cidade de Bruxelas iria passar por um processo de colapso metabólico, né, problemas metabólicos. Por isso que, a partir de então, né, diversos foram os movimentos para tentar construir aí modelos para desenvolver aí um equilíbrio maior justamente dentro desses ecossistemas. Então, isso falando de metabolismo urbano. Agora, é interessante, depois que eu trago um pouco dessa questão de metabolismo social e que ele se ramifica em metabolismo urbano, e agora eu vou falar um pouquinho sobre esse metabolismo insular. É interessante, pessoal, até mencionar aí que diversos são os estudos na área de metabolismo urbano, né? Principalmente na área da engenharia, já se tem muitos estudos na área da engenharia, também falando sobre esses fluxos e esse metabolismo dentro das cidades, dentro do ambiente construído, nesses estoques também, e o quanto esses estoques oneram aí, né, prejudicam o meio ambiente, mas de alguma forma é necessário. E agora, uma vertente muito mais nova, né,
estudamos agora esse olhar por parte do metabolismo insular. Então, além do metabolismo urbano, a professora Marina Kowalski, juntamente com o professor Simirojit Sig, que é esse daí que vocês estão vendo, né? Que é um professor da Universidade de Waterloo, no Canadá, eles começaram a estudar o metabolismo das ilhas também, principalmente aquelas ilhas mais remotas, que só consegue chegar realmente por algum transporte marítimo. Começou a estudar e ele começa a fazer esse movimento justamente preocupado com esse colapso metabólico, né, que é prejudicial às próprias comunidades insulares. E aí eu trago justamente esse metabolismo insular, que é o foco também do meu trabalho, né, da minha tese. E antes de chegar até mesmo na contabilidade de fluxos de materiais. E aí, para se ter noção, eu trago um corpo também que fala sobre essa questão das ilhas e o quanto elas são importantes também ao redor do mundo, né? Existem cerca de 465 mil ilhas catalogadas. No Brasil também, a gente tem algumas que têm uma preservação muito maior, tem diferentes realidades, né, que tem um controle muito maior, tanto de pessoas, de turismo, de turistas, né, como Fernando de Noronha, por exemplo, e quanto tem outras ilhas também que têm problemas maiores de controle, como a ilha lá do Morro de São Paulo, do arquipélago de Tinharé. E aí o professor Simirojit Sig, né, ele vai utilizar também a contabilidade de fluxos de materiais justamente para estudar as ilhas, né, e como é analisado esses fluxos existentes aí entre o ser humano, né, as pessoas ali, e a natureza, né? Então, ele vai estudar também justamente esse metabolismo insular, vai estudar essa relação também que existe entre homem e natureza. E aí, como capital natural, né, e falando um pouco dessas ilhas, né, está se tornando um fator limitante, né, para essa expansão humana no mundo, né? É essencial que cada região, né, independente se seja cidade ou regiões menores, comecem também a se preocupar com essa questão da expansão humana e das necessidades ilimitadas, né, que o ser humano tem. E aí isso começa a gerar, então, uma preocupação muito grande, né? Porque quanto mais eu tenho uma população aí dentro de uma comunidade, maior serão as necessidades dessa população de diversos recursos. Então, de forma análoga, né, ao metabolismo biológico, qualquer sociedade organiza os fluxos de materiais e energia por meio do ambiente natural, né? Como o professor mesmo Sig fala. E aí, justamente, ele se organiza para o seu sustento e reprodução. Então, alguns materiais, energias e resíduos, eles tornam-se saídas, né? Que alguns resíduos, principalmente, né, que são consumidos ali e que aquilo vai gerar, por exemplo, algum tipo de descarte, né, de metal, de plástico, ele precisa ser controlado também. Tanto controlado dentro da sociedade as entradas destes materiais e resíduos, como ele é processado e as saídas também. E a partir daí que eu começo a quantificar esses resíduos. E em pequenas ilhas, muitos desafios aí, muito urgente, né? Justamente porque isso inclui a disponibilidade local de recursos naturais, como a energia, a água, minerais também, e os altos custos de acesso a alguns recursos existentes também, a capacidade limitada desses ecossistemas, né? Tanto os aquáticos quanto os terrestres. Então, o controle destas ilhas, né, principalmente dos fluxos de materiais que são consumidos pelos ilhéus, pelos turistas e outros, tem que ser muito grande. Por isso que se faz necessário entender, além do metabolismo urbano, mas também do metabolismo das ilhas para aqueles que se interessam por esta temática, né? Então, a sustentabilidade ela é baseada justamente nessa cooperação destes atores. Então, na verdade, o que tem que haver para que se tenha um metabolismo, né, um equilíbrio melhor, é justamente a cooperação entre os atores humanos e não humanos, né, dentro dessas comunidades metabólicas, tanto da comunidade urbana como das comunidades insulares também. Então, os poderes públicos e privados
eles precisam estar em constante comunicação para que se tenha, assim, um bom gerenciamento desses recursos, mas para que se prepare essas comunidades para uma resiliência mesmo urbana ou uma resiliência insular. E aí, temos que a falta de recursos e as populações relativamente pequenas, elas limitam o tamanho das economias insulares, também a abertura das pequenas economias insulares aos mercados externos e sua alta dependência do comércio para atender às necessidades básicas aumenta o seu nível de vulnerabilidade. Por exemplo, lá na ilha de Tinharé, né, no arquipélago de Tinharé, todo o movimento que existe, né, de recursos, necessidades de recurso, ele vem justamente das outras cidades circunvizinhas. E aí, para que haja, né, consiga suprir a necessidade daquela comunidade insular, tudo vem de barco, né? Só que há muitos problemas no que refere ao controle, justamente desses materiais que entram justamente na ilha, porque a ilha ela tem uma limitação de espaço físico. E aí eu preciso ter esses controles desses fluxos que entram para os estoques, né, como os hotéis, né, as casas, né, para os ilhéus, justamente para que se haja um equilíbrio, para que eu tenha esse controle. E em uma era de urgência climática, né, principalmente, as ilhas precisarão justamente passar por uma transformação para a sustentabilidade, onde todos os cidadãos possam desfrutar de uma alta qualidade de vida com o menor custo ambiental possível. As respostas políticas a desafios como eventos climáticos externos, insuficiência de recursos, dívida internacional, fuga de cérebros também e desperdícios são inevitavelmente enfrentados de forma independente em um prazo limitado e por isso tem que ter um estudo muito maior sobre essa questão. E aí, claro, né, um pouco mais aí, a gente começa a estudar também, assim como o metabolismo urbano, né, no metabolismo insular, a gente entende que quanto maior os estoques dentro daquela ilha, agora mesmo lá no arquipélago de Tinharé, na Bahia, está tendo um problema muito grande, porque eles querem construir um hotel de grande luxo dentro de um espaço de preservação ambiental. E aí esse hotel ele vai destruir também com o ecossistema local, mas com outros problemas sociais também que existem lá dentro, principalmente com os ilhéus, né? Com aqueles que moram na comunidade, aqueles que são oriundos do próprio arquipélago de Tinharé, os nativos que chamamos, né? E aí isso pode gerar um colapso metabólico muito grande, além de um colapso metabólico no sentido para o meio ambiente, mas também de relações sociais. E aí o metabolismo em sua forma, né, social, que já tratamos um pouco anteriormente, né, ele vai falar justamente que tem que existir esse equilíbrio entre pessoas, né, e sociedade, né? Mas agora, até então, lá no arquipélago de Tinharé, na Bahia, não se há ainda uma conversa, né, eficiente sobre essa questão da construção, então, desse resort. Então, está uma briga muito grande entre os poderes públicos, privados, né? Porque há conflitos de interesse também nesse processo. E aí, quanto maior os estoques, e aí eu vou construindo mais e mais estoques, que são estruturas, né, para a manutenção da ilha, das necessidades também, maior serão as necessidades, maior serão essa questão do fluxo de lixo e etc. E isso precisa ser melhor estudado também. Aqui, por exemplo, né, um exemplo de um desses processos de organização e reprodução desses estoques. Do lado esquerdo aqui, né, eu tenho dentro de uma ilha, isso é dentro de uma ilha, pessoal. Do lado esquerdo aqui, eu tenho todas as entradas, né, de biomassa, energia, são importações que ocorrem para dentro da ilha. Aqui eu tenho ar, a água também, que vai fazer com que supra as necessidades dos ilhéus, dos turistas. Então, dentro de um processo metabólico, eu tenho que entender as entradas que eu tenho de materiais, entender também como esses materiais são processados dentro dos meus estoques
e como esses materiais são exportados também. Então, eu tenho que entender o processo de importação como um processo de equilíbrio de massa, o processo de transformação dessa massa, dessa energia aí que entra dentro dessa comunidade, que é necessária para a sobrevivência e para a manutenção desses estoques, tão quanto eu tenho que entender, depois que eu consumo, mas quanto isto vai para o meu ambiente de descarte, que não é bom, e quanto isso é reaproveitado na forma de alguma política, né, de reciclagem e etc. Então, dentro de um metabolismo, né, principalmente tratando de metabolismo da ilha, até mesmo urbano, eu tenho que entender esse processo de entrada, o processamento que existe e a saída. E aí eu preciso fazer esses controles, né, dos custos, né, que eu tenho, né, dentro de um processo aí sociometabólico ou econômico também de alguma comunidade. Gente, até aí, então, tá tudo tranquilo para vocês? Tudo tranquilo, professor Nadson. Tudo beleza? Vocês estão Temos indo muito algumas, falando. temos algumas manifestações aqui no chat, Tem algumas que a gente manifestações pode aí? abrir para o fim também. Beleza, tranquilo. Não sei se... pode ser, então. A gente abre no fim. Perfeito. Fica melhor. Então, pessoal, e aí tem um estudo que é muito bacana nessa área de contabilidade de fluxos de materiais, que é numa ilha de Granada. E aí eu vou explicar um pouco mais à frente o porquê, na verdade, como é esse método de contabilidade de fluxos de materiais. E aí foi feito justamente alguns estudos desse processamento de entrada, processamento, né, e saída também desses resíduos. E lá foi quantificado cada tipo de resíduo dentro da ilha de Granada. E aí, a partir desse estudo, inclusive é um estudo do professor Simino, né, o que estuda essa área de metabolismo insular, e aí ele começa a se preocupar um pouco com essas relações existentes, né, entre ambiente e ser humano dentro dessas comunidades insulares. E aí, primeiro, ele começa a identificar os resíduos problemáticos de Granada, como plástico, pneu, óleo de motor. Ele vai utilizar também a contabilidade de fluxo de material como técnica aí de análise. A partir da técnica, ele consegue fazer uma quantificação, uma pesagem ou uma estimativa, né, de toneladas que são geradas aí de resíduos. E, logo após, ele consegue custear também estes resíduos com dados de mercados, com dados estimados de mercado. E aí ele traz algumas observações também, né? Ele fala que a economia circular oferece uma abordagem promissora para Granada. Também ele fala que a economia circular reconhece os desafios que existem nessa gestão, ocorrem em várias escalas também, e isso depende das microdecisões que são feitas entre as entidades públicas e privadas. As observações também indicaram que os resíduos na construção representam uma parte significativa dos resíduos despejados ilegalmente em Granada. Então, imagine lá em Morro de São Paulo que querem construir esse resort, né? Ou até mesmo se fosse em uma comunidade urbana, né? Então, isso também vai trazer problemas de dejetos, né? Resíduos que são despejados na própria comunidade e tem que ser, de alguma forma, gerenciados, né? Então, isso também vai gerar problemas. Só que eu preciso quantificar, além de pesar, eu preciso precificar, né? Eu preciso contabilizar também, ou custear, talvez a palavra mais interessante, esses processos metabólicos que vão ocorrer tanto nas comunidades urbanas quanto nas insulares. E aí, falando agora do MFA, que é a Contabilidade de Fluxos de Materiais, a professora Marina Kowalski, lá em 99, quando ela começa a estudar a contabilidade de fluxos de material e esse metabolismo social, ela desenvolve, então, um método, né, uma métrica aí para a estruturação e contabilização e acompanhamento desses fluxos, que chamamos de MFA, ou contabilidade de fluxo de material, Material Flow Account. E pode ser definido como uma estrutura contábil que se baseia em um banco de dados consistentes
e que, por vez, pode ser utilizado em vários contextos como foco nas políticas de interação econômicas e ambientais. Lá na Europa, nós temos o Eurostata. O que é o Eurostata? É um banco europeu em que todos os países da Europa eles tendem a gerar informação de todos os fluxos de resíduos, né, que são gerados ali por esses países. Então, já existe já um banco específico que vai te dar informação, inclusive para os pesquisadores, né? Então, geralmente, eu preciso aí, para quantificar estes fluxos, esse metabolismo, eu vou precisar justamente de informações estruturadas. Na Europa, a gente já tem, né, um avanço quanto a isso, justamente por uma preocupação já dessas comunidades aí europeias, né, desses países, em alimentar um banco de dados que forneça informações sobre esses resíduos. Então, até quantificar, né, custear, vai ficar muito mais fácil, fica muito mais fácil, até mesmo de fazer esse fluxo, né, de resíduos dentro lá na Europa. Só que aqui no Brasil nós temos problemas muito graves, né, quanto a essa questão, porque nós não temos informações condensadas destes fluxos. Então, aqui os estados, né, não têm essa preocupação. Então, a aplicação da contabilidade do fluxo de material, ele tende a ser um pouco mais desafiadora. Mas é necessário que se comece esse movimento justamente como preocupação também enquanto sociedade, mas preocupação de custear, porque em algum momento vai existir um colapso metabólico, né, tanto das comunidades insulares quanto das urbanas. E aí a natureza que, de alguma forma, vai se prejudicar, mas as pessoas também que usufruem dela. Então, na Europa, os princípios do MRPI estão bem alinhados, né, ao sistema de conta nacional, no que diz respeito às definições, limites, sistemas e classificação. Os indicadores baseados no MRPI fornecem informações básicas de forma agregada sobre a composição e as mudanças da estrutura física desses sistemas também sociais, né? Então, socioeconômicos. Então, são indicadores também socioeconômicos de cada país, o que facilita esse processo de compreensão mesmo dessas entradas, né, de fluxos, desse fluxo de material. Aqui é um modelo conceitual da contabilidade de fluxos de material. E aí, dentro desse modelo, do lado esquerdo aqui, vocês podem ver as importações, né, que são equivalentes de massa, e extrações também, as importações que vão para dentro do ambiente. Esse sistema socioeconômico aqui, de produção e consumo, ele pode ser definido como a cidade, por exemplo, de São Paulo. E essas importações equivalem a todas as matérias que a cidade de São Paulo ela tende a consumir. Então, tanto de energia, quanto também de matéria-prima e outros também, que faz com que a cidade de São Paulo, né, funcione. Assim como pode ser projetado também para pequenas comunidades, como as insulares, que é feito esse balanço da mesma forma. E aí esse balanço de massa fala, olha, se está entrando materiais que vão ser importados para a comunidade, se a comunidade tiver um bom gerenciamento, né, por meio de uma economia circular eficiente, eu vou saber, essas saídas aqui, que é os itens de balanceamento de saída, essas exportações, eu vou conseguir compreender de forma equilibrada. Para isso, eu preciso ter dados consistentes aqui e também ter um gerenciamento eficaz destes resíduos que são produzidos por estes estoques aqui dentro, que vocês podem ver. Então, esses estoques que tem aqui dentro dessa comunidade que vão tratar desses resíduos da melhor forma, mas as políticas públicas também aqui dentro. Então, a ideia é que existe esses equivalentes de matéria de entrada, a comunidade ela consiga, né, tenha políticas de processamento, mas que eu saiba também a quantidade daqueles materiais
que é oneroso ao meio ambiente e a quantidade que eu consigo reaproveitar também por meio de uma economia circular. Seria muito bacana e perfeito, né, se eu tivesse esse equilíbrio, mas infelizmente o que nos falta é esse controle desse equilíbrio. Então, o nosso papel enquanto cientista social também é compreender essa dinâmica e tentar estimar de alguma forma este equilíbrio, como este equilíbrio ele pode ser melhor discutido também. Então, aí, é por isso que o método de contabilidade de fluxo de material, ele sempre vai analisar as importações, e aí ele vai quantificar também quais são esses tipos de importações. Tem um manual específico de contabilidade de fluxo de material, que esse material ele foi desenvolvido pelo Eurostat, né, que é esse banco de dados europeu, que vai definir o que são essas importações, como a sociedade, né, as comunidades podem transformar, podem reciclar, e o que são definidos como estoques, a extração doméstica, o que é essa extração doméstica e como essas comunidades podem fazer o controle de cada tipo de resíduo deste. Claro, para aplicação aqui no Brasil, tem que ser feito algumas modificações justamente para se adequar à nossa realidade, mas o modelo conceitual, no que refere-se do metabolismo social, é entender as importações que são feitas para o meio ambiente, o processamento dessas importações, como a comunidade ali ela consegue transformar, reciclar, reutilizar, para que onere a menor quantidade possível o meio ambiente. Então, a ideia é justamente essa. Aqui é ainda falando daquele trabalho de granada, né? É bem interessante esse fluxo, eu acho bem legal, bem visual também. Primeiro, né, o Eugene, que é um dos estudiosos, né, ele vai estudar quais são esses estoques, né? O que é que esses estoques produzem lá em Granada. Então, eu tenho aqui, tem casas, tem, né, os comércios, a indústria, os serviços governamentais, que podem ser tudo as escolas, né, os hospitais, o hotel também, outros serviços institucionais, e aqui eles fazem o caminho, né, por tonelada e percentual, para onde vai esses recursos, são os dejetos, são os resíduos, para onde vai? Existe aqui uma coleta, né, uma separação, né, se vocês forem ver aqui do primeiro, uma separação por meio de uma coleta urbana. Também aqui logo abaixo, se vocês observarem o segundo carro aqui, a caçamba, é uma coleta privada também. Depois desse processo de coleta, essa seta verde aqui, fala que, olha, quando eu retiro, né, depois dessas casas, é coletado por esse serviço aí de coleta urbana, há uma pesagem destes materiais. Todavia, também alguma parte do material ele não é pesado, ele não é direcionado, ele é descartado diretamente. E esses fluxos de material, contabilidade de fluxo de material, é entender justamente cada fluxo deste. Primeiro, os estoques, quais são os estoques e como esses estoques gerenciam os seus fluxos, né? E aí começa a ser montado estes fluxos que existem aqui. Aí depois vai ser identificado os metais também, né? Os materiais orgânicos. Aqui em Ponta Grossa, né, eu tive um aluno, né, que ele trabalhou só com fluxo de orgânico, né, e a precificação também. Ficou bem interessante o fluxo dele, e o trabalho dele ficou bem legal também, porque a prefeitura, né, ela já tem um controle muito grande desses fluxos, né, de orgânicos por meio de um projeto, né, que é o Feira Verde Mais. E aí a gente desenhou esses fluxos dos orgânicos. Só o que a gente descobriu é que não existe controle dos resíduos, que são os plásticos, os materiais, os metais. Não existe controle, por mais que o projeto Feira Verde Mais, ele troca, né, esses resíduos por produto. Ou seja, eu, enquanto munícipe aqui de Ponta Grossa, eu faço a coleta de alguns resíduos de materiais reciclados, vou a um posto de coleta e troco por alimento.
Só que nós descobrimos um trabalho que a prefeitura ela consegue controlar esses alimentos, né, que são trocados, mas os resíduos de troca não tem um controle ainda. Então, cabe também à prefeitura desenvolver justamente, né, políticas e práticas para o controle também dos resíduos que são trocados, né, por alimento. E logo no final, se vocês observarem, né, aqui em cima tem um desenho do valor aqui, né, da exportação, porque aqui tem importação dentro desse ambiente. No final, aqui é a exportação, o quanto isso gera de valor para a comunidade daqueles resíduos que são reciclados. Quantas toneladas são exportadas e recicladas? Aqui abaixo, né, se vocês verem aqui, justamente o doméstico, né, tem muita coisa que vai para o lixo, que não é aproveitado. A ideia da contabilização do fluxo de material é a gente contabilizar o quanto isso é prejudicial ao meio ambiente, mas não só prejudicial, mas aquilo que é aproveitado também para o meio ambiente. E aqui, logo depois, eles fizeram também estudos por resíduo, tipo, por plástico, pode ser separado também por tipo de plástico dentro de um meio ambiente. Lá em Granada também eles fizeram isso. Então, assim, dentro de uma comunidade urbana ou insular, essa contabilização desses fluxos de resíduos, esse custeamento aí, ele pode ser feito, inclusive, por resíduo, por região. Basta ter um controle, nessa comunidade tem um controle também. Aí, isso aqui é só sobre o resíduo plástico, né? Os tipos de plástico. Aqui eu tenho o fluxo e aqui eu tenho as toneladas que podem ser também custeadas por meio de valores, né? Valores de mercado mesmo, né? E aí, agora eu caio um pouco no meu trabalho, né? Minha tese, né? Que é justamente o estudo do arquipélago de Tinharé, lá na Bahia. Quando eu vi vários tipos de problemas que existiam lá e conversei com minha amiga, e aí ela confirmou justamente essas questões. E aí o arquipélago de Tinharé possui 26 ilhas e abriga os destinos mais desejados. Essas fotos aqui do arquivo pessoal mesmo do Morro de São Paulo, quando eu visitei em 2021. Só que aí tem o colapso metabólico, ele pode acontecer ou tende a acontecer se as entidades públicas do arquipélago de Tinharé, né, do município de Cairu, eles não tiverem políticas para sanar esses problemas no que refere-se ao meio ambiente, essas entradas de resíduos, entrada de material. Então, se não tiver controle, vai haver um colapso metabólico, até porque a ilha ela tem um espaço geográfico limitado. Então, se não tiver controle de tudo que entra do processamento dos resíduos, de alguma forma ela vai ter que descartar. Aí o descarte vem para o meio ambiente, né? Para a comunidade, para as costas também e para o próprio mar aí, para os mares, né? Aqui é só uma questão de localização, onde é que fica o caso, né, que eu estou estudando, né, na minha tese. Aí tem Salvador, aí Morro de São Paulo é uma das ilhas mais frequentadas, né, por turistas e afins. Só que aí eu tenho um arquipélago de Tinharé, que é formado pela Ilha de Tinharé, Ilha de Cairu, Ilha de Boipeba, né? E aí a ideia é justamente estudar o arquipélago, estou estudando o arquipélago, mas também o fluxo de material deste arquipélago, né? Aqui também, ainda falando um pouco sobre o arquipélago de Tinharé, as ilhas que compõem também, né, Cairu e etc., a localização geográfica do arquipélago, ele é bem extenso. Aqui é o processo sociometabólico só do Morro de São Paulo, que é de uma das ilhas, né? Então, aqui eu tenho importações. Isso é um fluxo de material desenhado, né? A contabilidade de fluxo de material desenhado e o que a gente pode fazer aqui dentro, no sentido de eu tenho que entender essas importações que vêm por biomassa, energia, material de construção, material e metálicos também. Eu tenho que entender como o Morro de São Paulo, né? Ele está gerenciando essas importações. A extração, tenho que ter um controle dessa extração doméstica também. E logo na sequência aqui eu tenho as exportações, que é o uso desses materiais, né, dessa biomassa, que são importados para o morro,
e aquilo que são exportados também, e às vezes há esse desperdício e dejetos que são escoados para o próprio mar, e isso gera um problema muito grande de colapso metabólico para as outras ilhas que estão ali próximo, já que o Morro de São Paulo ele só tem acesso mesmo via transporte marítimo. Então, se não tiver um bom gerenciamento, né, ou um custeamento desses problemas aí, o quanto isso é oneroso para o meio ambiente, isso vai causar problema e já está causando, inclusive. E aí tem o caso do arquipélago de Tinharé, que tem alguns problemas também de gerenciamento costeiro, né? E tem já, mesmo que tenha já a APA, né, que é a área de proteção ambiental, existe vários tipos de problemas lá. A questão do arquipélago de Tinharé, e aí é bem interessante, é que agora fazendo estudo, né, do arquipélago, o que eu tenho visto é que não há controle, né? Então, inicialmente, quando eu comecei a fazer o estudo nesta área, a gente começa a se preocupar com essa questão dos dados. Existem alguns dados, principalmente do arquipélago, mas muito espaçado, o que dificulta muito o processo de elaboração de cada fluxo. Imagine, dentro do arquipélago, acompanhar o fluxo de cada resíduo, se a própria comunidade, no sentido de a comunidade insular, às vezes não participa também de algumas ações da prefeitura, né, lá, mas a própria prefeitura também não dá acesso às informações para essa comunidade, né? No que refere-se à informação de resíduos, do quanto é consumido, então eles não têm controle. E aí esse fluxo de material, essa contabilização de fluxo de material, ela se torna muito mais difícil. E aí a gente começou a perceber que a necessidade maior também, para além desse controle, é compreender como eu posso controlar esses fluxos dentro do arquipélago de Tinharé. Daí partiu, então, a ideia de desenvolver um modelo, né, para se adequar ao arquipélago de Tinharé, para que as entidades públicas do arquipélago possam utilizar esse modelo de contabilidade de fluxos de material para controlar esses resíduos, o processamento e quantificar também, mensurar o quanto isto é prejudicial ao meio ambiente, quando isso pode ser prejudicial ao próprio arquipélago de Tinharé também. Então, a ideia agora, né, na minha tese, estou desenvolvendo o modelo a fim justamente de dar possibilidades à gestão pública, já que lá não tem nenhum tipo de controle, de controlar estes fluxos de resíduos que vão para os estoques e que daí, de alguma forma, os estoques eles se processam e que, na maioria das vezes, alguns são controlados, né, por meio de reciclagem, etc., de programas do próprio arquipélago, e outros não são controlados. O problema é justamente isso, porque não há esse controle. Então, não há esse equilíbrio de massa também dentro da comunidade, mas é necessário que se haja esses movimentos também, justamente de conscientização e de aplicação desses modelos dentro dessas comunidades para que elas se tornem muito mais resilientes aos problemas futuros mesmo. E o que é que hoje, enquanto contabilidade, a gente discute bastante, né? Primeiro, que o Gray, é bem interessante, de 96, ele já chama atenção para que a contabilidade estenda seus olhares para além dos limites organizacionais. E aí os autores, eles reforçam, né? E o Gray é um grande estudioso nessa área de contabilidade ambiental e um crítico, inclusive, ele fala que há uma necessidade de uma visão sistêmica das implicações de qualquer decisão ou ação que venha impactar tanto as entidades públicas quanto as privadas. E aí, quando a gente desenvolve esses modelos para que essas entidades públicas utilizem, é justamente nessa ideia, né, desse equilíbrio. Então, essas decisões tomadas por essas entidades públicas também é nossa responsabilidade enquanto ator social. O Urneman, também em 2018, ele reflete sobre a importância da contabilidade, né, reportar essas externalidades ambientais. Essas externalidades, inclusive, a teoria de base que eu estou utilizando, né, teoria das externalidades, que fala justamente dos impactos sociais, ambientais e econômicos
que as entidades causam para o meio ambiente. Imagine no Morro de São Paulo, né, ou se não em qualquer outra comunidade urbana, existe ali as entidades, né, privadas, e elas têm uma responsabilidade porque elas também têm que contabilizar, ou ter o controle, ou ter políticas para minimizar as questões, né, de impacto ambiental. Então, eu tenho que ter políticas ali de preservação ambiental e etc., para que o ambiente em que ele está inserido, a comunidade, não se prejudique também. Então, é um movimento cíclico, mas um movimento compartilhado aí, entre esses atores sociais. E o Harbert também, ele fala menciona que as investigações interdisciplinares, elas são necessárias. Então, assim, quando a gente conversa com a contabilidade, com a biologia, com a economia, a gente bebe dessas fontes, no sentido de fortalecer esta área de sustentabilidade, mas compreender que estamos em um mesmo espaço físico, né? E que se não tiver essa interdisciplinaridade, né, entre contabilidade e outras disciplinas, né, a gente pode trabalhar de maneira separada, mas não vai dar certo. A ideia é o que é que eu posso contribuir enquanto contabilidade, né? Como a contabilidade ela pode custear estes fluxos para que eles onerem menos o meio ambiente, né? Os tornem mais resilientes. Então, esse é um desafio que temos também, mas é necessário que a gente compreenda esses pequenos pontos, né? Essas pequenas metodologias que podem auxiliar esse processo agora de contabilização. Nós estamos vendo agora um movimento muito grande, né, também da nossa comunidade contábil também, no que refere-se a essa questão do ESG, dentre outras questões também, né, de impacto ambiental. Então, é necessário que a gente comece também com esse movimento de metodologias que podem auxiliar nessa conversa dessas entidades públicas e privadas e essa preocupação. Acho que é isso. Claro que a ideia não é esgotar totalmente o assunto, pessoal. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha sido claro para vocês, um pouco claro, sobre o que é metabolismo social, ou se não uma ideia de metabolismo social, metabolismo urbano, metabolismo insular, que é a parte que eu estou estudando agora também, mas conscientizá-los de que existem métodos que a gente pode também estudar e melhorar. Eu estou em processo de aprendizado, né, no sentido de eu fiz algumas leituras durante esses anos, mas eu estou aprendendo ainda, e aí a gente sempre busca parceiros para estudos futuros e que possa contribuir de alguma forma com esses estudos aqui no nosso país, né? Desde já eu agradeço aí abro espaço para comentários, para perguntas também, se vocês tiverem. Maravilha, Nadson, maravilha. Professor Nadson, muito obrigado pela sua apresentação e discussão. Eu tive vários insights aqui, conforme você foi apresentando, mas como o meu papel aqui é só mediar, eu quero dar atenção, né, para a nossa audiência. Mas antes disso, um resumo e um aspecto do que eu tenho da sua apresentação e das discussões que vocês trazem até aqui, que é um processo de contabilidade para todos, né? A contabilidade ela precisa chegar, ela precisa informar, ela precisa prestar contas. Então, eu acho que quando você traz uma temática, vou usar aqui até a fala do Alisson, né? Provocativa e de discussão necessária, é sobre isso que a gente está buscando se posicionar, né? Na maioria das vezes a gente pensa numa contabilidade somente num aspecto fiscal, societário, político em algumas instanciações, mas a gente também precisa ver a contabilidade enquanto uma ciência social, né? Eu fiquei muito feliz e muito lisonjeado no momento que você fala, né? Nós, pesquisadores sociais, né? A gente precisa fazer com que a contabilidade chegue, a gente precisa entregar, né? E nessa perspectiva, né? Passando aqui para a nossa audiência, a Ana comenta assim, discussão pertinente, né, pois sendo escassos e a comunidade sendo dependente dos recursos, né, dos estoques, pode haver um desequilíbrio na relação entre homem e recursos naturais disponíveis.
né? A Ana queria saber um pouquinho, talvez, o papel do hotel, quando você comenta da provocação que está sendo a implantação do hotel na ilha. Ah, sim, e é justamente isso, porque o que é que está havendo na ilha, né? Está havendo conflito de interesses entre as entidades privadas, né, públicas e privadas, principalmente na instalação deste hotel aí. Por quê? Por mais que o hotel ele vá, né, de alguma, e se esse hotel vai ser construído, tá, esse projeto, né, lá em Boipeba. Mas aí tem os ecologistas que estão aí falando justamente que isso vai prejudicar os próprios nativos, porque uma vez que com a instalação deste hotel, além de desmatar uma boa parte, né, de Boipeba, né, que é protegido aí por leis ambientais, também pode tirar o sustento de muitos nativos que têm pequenas pousadas nesses locais. Então isso pode ser um problema. Só que o que parece, eu não posso afirmar aqui, é que está tendo também esse conflito de interesse e aí está sendo mais difícil essa questão de não aprovação, né, do hotel, possivelmente vai ser aprovado, porque existe muitos interesses por trás de entidades privadas, né, que estão em comunhão aí, né, entre aspas, né, com as entidades públicas locais também, que não estão preocupadas com esse processo, ou se não estão muito preocupadas com esse processo de ambiental, né, que é justamente desse controle ambiental que pode existir da ilha, ou se não esse descontrole aí que pode existir da ilha e aquilo que pode ser oneroso também aquele espaço, porque Boipeba é um dos lugares mais paradisíacos ali de Tinharé. E aí a instalação é de um resort gigantesco. E aí vai esse terreno, né? E aí também vai ter colapso justamente no espaço urbano, no espaço insular, né? No espaço daquela comunidade. E isso vai ser complicado para o meio ambiente, porque daqui um momento, né? O Morro de São Paulo, que está em uma extremidade, e Boipeba, que está em outra extremidade, elas vão acabar se juntando, né? Porque a construção de tantos estoques, a paisagem natural vai se desfragmentar. E isso vai ter um colapso urbano, né, muito grande ali naquele espaço. E isso é uma das grandes preocupações que existem, mas não foi definido ainda, né? Nenhuma questão ainda está tramitando aí. Eu acho que isso vai alguns meses ainda para a decisão final. Não sei se O eu fui Alisson claro. tá, eu acredito que sim. O Alisson está questionando aqui, né? Quais os principais desafios para um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, meio ambiente e interesses sociais nessas regiões de maior vulnerabilidade ambiental? Há algum caminho alternativo? Pois é. Acho que os maiores desafios que existem no processo é o da conscientização do próprio município mesmo, né? E aí eu estava fazendo leituras e pesquisando, né? Não há uma preocupação muito grande em desenvolver políticas, ou não está tão claro, políticas públicas que controle esses materiais, que controle esses resíduos. Então, há muita falta de controle, na verdade. É mais o que falta do que o que tem. Então, lá no Morro de São Paulo, não tem nem lixeiras. Em algumas praias né, paradisíacas, né, dado o morro, não tem lixeira na praia. Isso contribui e faz com que, né, os turistas eles acabam jogando também no mar e etc. Não tenha também essa conscientização. Alguns, claro, né, não tem essa conscientização, o que pode ser um problema também para a questão da gestão dos resíduos ambientais. Então, não tem um controle por parte das entidades públicas e isso vai acabar afetando também, ter uma reação em cadeia de toda a comunidade insular, né? Então, há muitos problemas ainda no que refere-se à conscientização da própria comunidade, a participação efetiva dos insulares também, da comunidade nativa, em algumas reuniões, principalmente, porque algumas reuniões que são feitas até mesmo para aprovação de projetos ambientais, aí venho fazendo leitura sobre essa questão, a participação da comunidade é muito pouca, e aí tem que saber também como essas informações estão sendo escoadas para a comunidade, que às vezes não está participando porque interessa a um público muito pequeno. Aí, geralmente, quem é que está participando dessas reuniões? As entidades privadas de interesse,
né, na construção de mais estoques, Sim. e as entidades públicas. E, claro, qualquer perquisição, né, qualquer pesquisa que a gente venha fazer, há perigos no processo também, né? Há uma massa cinzenta muito grande em você querer se aprofundar muito mais, porque existem, pessoal, muitos interesses. O que estamos agora discutindo, o que eu trago para a tese, é justamente a ponta do iceberg, ou seja, e isso eu já notei que está faltando um grande controle, né? Então, a contabilidade, por mais que a gente auxilie num processo, mas tem que ter implementação e efetividade também nesses processos. Então, tem que ter conscientização, implementação também da comunidade e interesse público. Eu vejo que não há um interesse público da gestão em melhorar esses processos. E um outro ponto, Nadson, professor Nadson, eu fico nessa, né? Que me vem, assim, em termos de provocar mesmo, no sentido de responsabilização dos atores, né? A Ana também trouxe essa questão aqui de atores de todo esse ecossistema. Existe um processo de responsabilização, né? Eu não posso pensar no metabolismo social, né? No caso que você está explorando, o insular, sem também prestar atenção, talvez, nesse processo de responsabilidade dos atores, né? Em relação aos moradores, em relação ao turista, em relação a um empreendedor. Então, para além das políticas públicas, né? Pensando num caminho alternativo, e que você, em um ponto muito importante, eu acho que você está fazendo, contribuindo fortemente para o seu campo, né? Que você vai entregar esse material como um elemento consultivo, é pensar também nessa responsabilidade, né? Até que ponto eu vou só depender de políticas públicas. Aqui não estou isentando o papel do Estado enquanto sociedade, mas também fomentar a responsabilidade de outros que usufruem, né, desse metabolismo como um todo, né? Perfeito. E é bem interessante, assim, pessoal. E aqueles que têm interesse, eu vi que algumas pessoas no chat, assim, tem alguns que têm interesse pela temática. Não existe só contabilidade de fluxo de material, né? Dentro de contabilidade de fluxo de material, você pode explorar, aqui mesmo em Ponta Grossa, eu explorei apenas um projeto. O projeto que tinha controle, que tinha dados. Na sua região também, ou comunidade, você não precisa explorar toda a localidade. Você pode explorar um eixo específico, né? E aí tentar, de alguma forma, começar esse movimento que é de mensuração, que é de entender os fluxos. Então, há muitas possibilidades de pesquisa para a nossa área também. Então, a ideia é justamente que a gente faça novas parcerias, vocês precisando, eu estou disponível. Se tiver mais alguém também que tenha outras dúvidas, podem enviar O por Augusto e-mail. colocou aqui, Nadson, só em função da nossa hora, vou fazer essa última, pode ser? Pode sim, O claro. professor Nadson tem uma agenda bem lotada, eu sei que ele já tem compromisso na sequência, mas o Augusto, super participativo, super atuante, aqui acho que é seu conterrâneo também, comentou da possibilidade de uma ponte, né, entre Ponte Salvador e Itaparica, é assim? Itaparica. Itaparica, e daí ele questiona, né, se há algum estudo ou ao menos preocupação governamental relacionada aos impactos que essa ponte poderá causar também na ilha, né? Talvez é Não, um ponto futuro aí de discussão, inclusive. até então é interessante, né? A ilha ali de Itaparica não há nenhum tipo de estudo, há problemas assim urbanos gigantescos, inclusive nunca refere a resíduos sólidos também e o descarte desses resíduos. Não há ainda, há poucos estudos na ilha, no Morro de São Paulo, há pouquíssimo estudo. Assim, para encontrar estudos sobre o morro, sobre a ilha, assim, o último que eu encontrei agora foi de 2019, né? O estudo que realmente tem essa preocupação. Então, é uma área muito grande para se pesquisar. A ilha de Taparica também não tem nenhum tipo de preocupação quanto a essas questões. É por isso que se torna necessário também, às vezes a gente vê o desleixo, né? Justamente por conta disso, né? Mas não há algo, isso é interessante, inclusive. Há um desleixo muito grande. Sim. A Paixão O, Augusta sou paraibana, é apaixonada pela Bahia aqui. o professor Luiz Panhoca está
colocando aqui, né? Veja a importância da DRE, ponto de equilíbrio, capitais do relato integrado, né? Contabilidade ambiental é política, né? Então, a gente acaba posicionando a contabilidade como uma prestadora de contas, né? Da sociedade como um todo. Nadson e professor Panhoca, a gente teve muitas considerações, foi muito provocativo, né? Vi algumas considerações aqui do pessoal que está assistindo, da nossa audiência, pessoal do mestrado aqui da FPCAF, o Alberto, vi que está por aí. Alberto está em busca de temas para a dissertação dele, então, quem sabe não é uma oportunidade, Alberto, né? Metabolismos insular e ESG, enfim, eu acho que tem uma gama de oportunidades que o Nadson traz aqui para a gente, junto com o professor Panhoca. Eu queria agradecer, Nadson, a sua disponibilidade, né? Muito importante ver a sua paixão pelo tema, o seu domínio, enfim. Eu marquei várias coisas aqui, né? Mas em função do tempo, eu vou compartilhar com você depois algumas dúvidas que eu tive. E abro espaço também para as considerações finais suas e do professor Panhoca, e eu deixo você livre para o seu resto de agenda. Desde já eu agradeço, né, a FIPECAF pela oportunidade, ao professor Iago também pelo convite. Então, acho que é um tema que eu sou apaixonado, acho que as pessoas que estão ao meu redor sabem o quanto eu gosto, e é um tema que eu acredito que eu contribuo para. Então, desde que comecei também o mestrado, fui pensando em estudar essa parte da contabilidade, né, e sustentabilidade, levar algo também para a minha comunidade e que outras poderiam replicar também de alguma forma. Agradeço desde já também a todos que estão aqui assistindo, todas e todas que estão aqui assistindo, pelas contribuições, colocações pertinentes. Meu contato é esse, estou disponível, do professor Panhoca também. Agradeço ao meu orientador, né, o professor Panhoca, que ele me apoia também em todas as minhas decisões e foi um grande incentivador e é um grande incentivador para que eu continue na área pesquisando essa temática. Então, desde já, muito obrigado, é uma satisfação. E qualquer dúvida, podem me procurar aí, que eu vou atender com a maior satisfação. Muito obrigado mesmo. O professor Panhoca agradeceu aqui no chat. Professor, tudo certo? Sim, Iago, muito obrigado e prazer em revê-lo. Espero que estamos à disposição para... Tem assunto, aí vontade de falar até amanhã cedo, mas o Nadson tem compromissos. Agenda lotada desse moço, né, professor? Né? É verdade. Essa vida, né, de pesquisador, professor, não para, né? Mas é muito grande estar essa aqui. luta ela é prazerosa, mas ela é muito grande. Pois vai ser uma satisfação. Um abraço Maravilha, para muito a Ana. obrigado, professor. Ana também está aqui, A Ana agradeço está todo mundo aí, o que Alisson, participou, Paulo, Paulo, o Alberto, né, Josiane, o Breno, que é o seu conterrâneo, o Breno. Nadson, Gabriele, né? Todo o Uma apoio turma aí. que a gente teve aí da FPCAF também para esse encontro, né? Espero vê-los em breve, desejo aí um bom feriado e mais uma vez muito obrigado a todos que colaboraram e sucesso, Nadson, professor Panhoca, na pesquisa. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.